Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para você confirmar a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom. Ou se você está vendo pela televisão, entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar então? Hoje os nossos objetivos são resolver exercícios sobre reações endotérmicas e exotérmicas, sobre entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de neutralização, entalpia de ligação e entalpia de dissolução. Temos várias atividades para hoje. Vamos lá? Reações endotérmicas. Vamos relembrar um pouquinho dos conceitos. Então, é aquela reação em que há absorção de energia. Lembra que a palavra endo significa dentro, igual endoderme, que é a camada de dentro da pele, ou endosperma, que é a parte de dentro da semente. Nessa situação, por exemplo, eu tenho uma reação do tipo endotérmica. Eu tenho a água se desmembrando em duas substâncias simples e o valor da variação de entalpia, o ΔH, é positivo. São exemplos, então, de processos endotérmicos. A ebulição da água, a fusão da água, que é o derreter, e a fotossíntese. Todos esses precisam absorver energia para que funcionem. Reações exotérmicas, então, é o contrário. É aquela em que há liberação de energia. Lembra que a palavra exo significa saída, da mesma forma que a gente fala êxodo rural, as pessoas que saem da zona rural para morar na cidade. Então, exo para fora. Exotérmico libera energia. Aqui a gente tem um exemplo de reação exotérmica. A gente tem a formação do dióxido de carbono e aí a variação de entalpia, o ΔH, é menos 393 kJ, que é uma unidade para energia. Poderia ser quilocaloria tranquilamente. Outros exemplos de reações exotérmicas. A combustão, toda a queima, é um processo de liberação de energia. A liquefação ou condensação da água. A água está no estado de vapor, superagitada e aquecida, precisa liberar energia para que ela volte ao estado líquido. Dito isso, vamos para a nossa primeira atividade. Agora é a chance de vocês. Então, atividade 1. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, temos as alternativas, agora é com vocês.
Vamos corrigir o exercício então? Olha só, quando a gente sai da água e está com o corpo molhado, a água está no estado líquido e precisa evaporar. O processo de evaporar é um processo endotérmico. E da onde que vai retirar o calor? O calor retira do corpo, por isso a gente tem essa sensação de frio enquanto a gente sai da piscina e está com o corpo molhado. Correto? Vamos falar então sobre entalpia de formação. A entalpia de formação ou entalpia padrão de formação ou ainda calor padrão de formação é o cálculo do calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão, a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Aqui a gente tem um exemplo de uma reação onde mostra a entalpia de formação. Então, a gente tem substâncias simples, nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso, formando a amônia, que é uma substância composta NH3. Aí o ΔHF de formação, nesse caso, é menos 11 quilocaloria por mol. Se eu quero fazer um cálculo de variação da entalpia de formação, eu vou usar essa continha. Entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente e posso ver a entalpia de formação. Entalpia de combustão. A entalpia de combustão, ou calor de combustão, é a variação da entalpia liberada sobre a forma de calor através da queima de 1 mol de qualquer substância, estando todos os reagentes no estado padrão, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Diferente da entalpia de formação, que pode ser positiva ou negativa, na entalpia de combustão os valores sempre serão negativos. Queima sempre libera energia. Então, o ΔH vai ser sempre negativo e a reação sempre exotérmica. E aí, novamente, se eu preciso calcular a variação da entalpia de combustão, faço produtos menos reagente. Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Vamos ver um exercício sobre isso. Atividade número 2. A nitroglicerina é um poderoso explosivo e produz 4 diferentes tipos de gases quando detonada. Qual a energia liberada em kJ quando reagir 1 mol de nitroglicerina? Temos os dados da entalpia de formação das substâncias envolvidas. Agora é com vocês.
Vamos lá então corrigir a atividade? Olha só, primeira coisa para correção, reescreve a equação, verifica se ela está balanceada corretamente. Aqui eu marquei em amarelo as substâncias que o exercício me trouxe os dados informando o ΔH de formação de cada uma delas. Note que eu não pintei de amarelo aqui o N2 nem o O2, porque eles são substâncias simples. E como substâncias simples, o ΔH de formação delas é 0. Então, vou tirar fora aqui para não fazer confusão no nosso exercício, correto? Agora, então, eu vou colocar a minha equação. Variação da entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os meus produtos? A água e o dióxido de carbono. O exercício me deu o valor lá nos dados. Lembre sempre que você precisa multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, que é o número que vem na frente da substância aqui que você descobre no balanceamento. Então, no caso, eu tenho o valor da entalpia do CO2 e o coeficiente é 6, então multiplicado por 6, da água multiplicado por 5, e aqui nos reagentes eu vou ter a nitroglicerina e o coeficiente estequiométrico dela é o 2, então aparece aqui fazendo a multiplicação com o valor da entalpia. Fazendo a minha matemática, eu tenho como resultado menos 2.842 kJ. Mas preste atenção que essa ainda não é a resposta final do exercício, porque ele quer saber qual é a quantidade de energia liberada quando você reage 1 mol de nitroglicerina. Aqui, esse valor era para 2 mols, como está lá na equação. Então, eu vou pegar e dividir o meu valor ali por 2, tendo como resposta final menos 1.421 kJ por mol. Esse é o valor de energia liberada. Lógico, está falando de detonação, de explodir, então, ΔH negativo para 1 mol de nitroglicerina. Agora vamos para a atividade 3, sobre o mesmo assunto. O consumo de um automóvel movido a álcool etílico é de 10 km por quilo de álcool. Sabendo que a energia de combustão desse álcool é da ordem de 10 na 3 kJ por mol, quantos quilojoules são necessários para o automóvel percorrer 46 km? Agora é com vocês.
Vamos corrigir o exercício então? Olha só. O que ele diz de informação? Primeira coisa que precisamos fazer. A massa de álcool consumida nos 46 quilômetros. O exercício diz o seguinte, que para andar 10 quilômetros você consome 1 kg de álcool. Sendo assim, para andar 46 quilômetros, X quilos de álcool você vai consumir. Regrinha de 3, faça a multiplicação cruzada e eu vou ter o valor de 4,5 kg de álcool para andar 46 quilômetros. Feito isso, eu vou então ver qual é a energia necessária para percorrer os 46 quilômetros. Aí o exercício me deu lá o valor da massa molar do álcool e ele me diz que 1 mol de álcool etílico tem 46 gramas e esse 1 mol fornece 10 na 3 kJ de energia. 4,5 quilos é a mesma coisa que 4.600 gramas. Lembre sempre que para fazer regra de 3 eu preciso estar trabalhando com as unidades iguais embaixo da outra. Então aqui grama embaixo de grama e o meu resultado quilojoule, certo? Multiplicando cruzado aqui na minha regrinha de 3, eu tenho que 10 na 5 kJ é a energia que eu preciso para percorrer os 46 quilômetros do exercício. Certinho? Vamos então falar um pouquinho sobre entalpia de neutralização, relembrar o conceito. Uma reação de neutralização ocorre quando um ácido e uma base reagem, sempre formando sal e água. O ácido fornece os íons H+, e a base fornece os íons OH- para a formação da água. E a reação de formação da água é a base para a gente conhecer o valor da entalpia de neutralização, que é sempre um processo exotérmico, libera energia, e se a base é forte e o ácido é forte, o valor sempre vai ser menos 13,8 kcal por mol ou menos 57,7 kJ por mol, independente do tipo de ácido ou base, sendo eles fortes, porque nessa reação sempre a produção será sal e água. Isso acontece, por exemplo, dentro do estômago da gente, quando você toma leite de magnésia lá e reage com o ácido clorídrico do estômago, uma reação de neutralização. Vamos relembrar também entalpia de ligação. É a quantidade de energia envolvida no rompimento de 1 mol de ligação química entre átomos numa temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera, estando todas as substâncias no estado gasoso. E aí acontece o seguinte, o valor de energia de ligação é tabelado para as ligações, o resultado está sempre em módulo, e aí eu vou saber se vai ser positivo ou negativo, dependendo aonde que essa ligação vai estar. Então, se essa ligação pertence a uma substância que está nos reagentes, eu vou usar esse valor da entalpia de ligação de forma positiva. Por quê? Para romper ligações, eu preciso absorver energia, então o ΔH das ligações que estão na parte dos reagentes vai ser positivo. E quando elas vão estar lá no lado dos produtos, eu vou ter um ΔH negativo, porque as ligações que vão ser formadas, elas liberam a energia. Uma vez que elas foram rompidas, depois elas vão ter que ser formadas. Átomos que estão soltos, eles têm grande energia, precisam liberar para que eles voltem a ficar juntinhos ali, formando uma ligação. Ok? Vamos fazer exercícios sobre esses assuntos. Atividade 4. Um experimento envolveu a reação de 2 gramas de NaOH com HCl suficiente para a reação completa, representada na equação abaixo. Um estudante encontrou para essa reação a liberação de 660 calorias. Sabendo que uma caloria equivale a 4,18 joule, é correto afirmar que a variação da entalpia de neutralização em kJ por mol temos os dados da massa molar e agora é com vocês.
Vamos para a correção? Então vamos lá. O exercício fala o seguinte, que foram usados 2 gramas. Então vamos descobrir quantos mols reagiram. Se eu tenho 2 gramas, quantos mols valem essas 2 gramas? Então, 40 gramas, 1 mol, esse valor 40 está lá nos dados da massa molar da substância. 2 gramas, então, valem 0,05 mol. Agora vamos passar a energia liberada de calorias para quilojoule. E ele disse para a gente no enunciado que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Se eu tenho 660 calorias, isso aqui vai me dar 2.758,8 joule. Eu preciso que seja quilojoule, então mais uma regrinha de 3 para transformar em quilo, só vou puxar a minha vírgula para frente, então eu tenho 2,7 quilojoules, correto? E aí, mas a energia liberada foi para 0,05 mol. Precisamos então descobrir a variação de entalpia de neutralização em quilojoule por mol. Então agora eu sei que 2,7 kJ equivale a 0,05 mol. Para 1 mol completo, faço a minha regrinha de 3, eu vou ter 55,2 kJ mol. Essa é a energia liberada quando você usa 2 gramas para fazer o experimento que o exercício nos trouxe. Vamos então para a atividade 5, que fala sobre entalpia de ligação. Por meio das entalpias de ligação, calcule a entalpia de combustão do propano. A tabela tem ali os valores de todas elas. Agora é com vocês.
Vamos lá então fazer a correção do nosso exercício. Olha só, ele quer saber qual que é a entalpia de combustão do propano. Então, a gente coloca aqui a nossa equação. Propano mais o gás oxigênio formando dióxido de carbono e água, uma reação de combustão. Faço então o balanceamento para saber qual é o coeficiente estequiométrico de cada um deles, certo? Então, eu vou ter 1, 5, 3 e 4 coeficiente estequiométrico. Agora, eu vou colocar aqui então as ligações, mostrando todas elas, fazendo a abertura então, para que eu possa visualizar qual é o tipo de ligação que eu tenho em cada substância. Então, aqui eu vou ter ligação simples, certo? Ligação dupla entre o oxigênio, ligação dupla entre oxigênio e carbono e ligação simples entre hidrogênio e água. Aqui em cima eu coloquei os valores dos coeficientes estequiométricos para que a gente lembre que na hora de usar a equação final eu vou precisar multiplicar o valor da entalpia que eu descobri ali pelo coeficiente estequiométrico, certo? Então agora eu vou colocar aqui para vocês como a gente descobre qual que é a entalpia de ligação de cada uma das substâncias. Então o propano, que é o C3H8, ele tem 8 ligações do tipo simples entre carbono e hidrogênio. Cada uma dessas ligações simples vale 413 vezes 8, 3.304. Ele também tem 3 ligações simples entre carbonos. Cada ligação simples dessa vale 348, conforme está na tabela lá. Como ele tem 3, multiplica esse valor por 3, vou ter 1.044. A soma desses dois valores dá 4.348 kJ por mol positivo, porque aqui o propano pertence aos reagentes e aí o valor vai ser positivo. O O2 tem uma ligação dupla entre oxigênio e a tabela me mostra o valor de 495. Positivo também, pertence aos reagentes. Agora, para o CO2, ele tem 2 ligações duplas entre carbono e oxigênio. Cada uma delas vale 799 vezes 2, 1.598. Como o CO2 está na parte dos produtos, eu vou usar esse valor como negativo. Ligação que foi formada, valor negativo. E a água tem 2 ligações simples entre oxigênio e hidrogênio. Cada uma vale 463 vezes 2, pois são 2. Vou ter 926 negativo, de novo, porque essa substância está lá nos meus produtos. Agora sim, vou usar a equação final. Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes, ou o somatório da entalpia dos produtos mais o somatório da entalpia dos reagentes. Então, eu vou colocar lá. Quem que eu tenho nos produtos? Eu vou ter o meu CO2. O coeficiente estequiométrico dele é 3 e o valor é menos 1.598. Quem é o outro do meu produto lá? A água. Menos 926 é o valor que eu encontrei, vezes 4, que é o coeficiente estequiométrico. Somado agora ao somatório dos reagentes. O O2 é um dos reagentes, 495, e o coeficiente estequiométrico 5. E eu tenho lá o propano, 4.348, o coeficiente estequiométrico dele é 1, então não vou colocar ali. Fazendo as multiplicações e as somas todas, eu tenho que o ΔH final é menos 1.675 kJ por mol. Lembrando que ele fala de combustão, é claro que o meu resultado seria um valor negativo, correto? Vamos lá então para a continuação. Entalpia de dissolução é a variação de entalpia envolvida na dissolução de 1 mol de determinada substância numa quantidade de água suficiente para que a solução obtida seja diluída. Então, dissolução é o ato de dissolver. Então, quando eu estou dissolvendo uma coisa na outra, eu vou ter a entalpia da dissolução. E essa, então, acontece em 2 etapas, quando eu tenho, por exemplo, um sólido dissolvido na água, 2 etapas. A primeira delas se chama entalpia reticular e é um processo endotérmico, que é quando os íons se separam. A segunda etapa é a entalpia de hidratação ou de solvatação e é um processo exotérmico. Uma vez que os íons estão separados, as moléculas de água vão circular esses íons e aí vão fazer interações. Para que essas interações possam ocorrer, eu vou ter um processo exotérmico
E aí, quando eu quero saber o ΔH da dissolução, eu vou fazer entalpia reticular mais variação da entalpia de hidratação lá nas nossas continhas. Falando nelas, vamos fazer nosso último exercício da aula. Utilizando os dados do diagrama abaixo, calcule a entalpia de dissociação do sulfato de lítio e diga se esse processo é exotérmico ou endotérmico. Agora é com vocês. Vamos corrigir o exercício. Olha só, ele deu um gráfico e ele mostra aqui que a variação da entalpia reticular, seta apontando para cima, mesmo que não indicasse o valor positivo, a seta para cima indica que o valor é positivo. E a variação da entalpia de hidratação, seta para baixo, valor negativo, e ele quer saber qual que é a variação total aí para esse diagrama da entalpia. Vamos lá no quadro ver como é que fica então? Olha só.
A nossa equação diz ΔH da dissolução é igual à variação de entalpia reticular mais a variação de entalpia de hidratação. Os dados estão no nosso exercício lá no gráfico. Fazendo a continha aqui, eu vou ter que a variação da entalpia de dissolução para essa situação é menos 30 kJ por mol. Bem tranquilo, mesmo? Chegamos ao final de mais uma aula. O que a gente falou hoje sobre reações endotérmicas e exotérmicas. Falamos sobre entalpia de formação, sobre entalpia de combustão, falamos sobre entalpia de neutralização, entalpia de ligação e, por fim, entalpia de dissolução. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada. Até lá!